Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Marcelo Fávaro e você está no canal Conto um Conto. Seja muito bem-vindo. Faça a sua inscrição. Assim, mais vídeos como este poderão aparecer no seu feed. Esse é um projeto que só está no ar graças à ajuda de nossos ouvintes. Portanto, caso queira ser um colaborador mensal, entre na nossa plataforma Apoia-se. A sua ajuda é muito bem-vinda. Caso queira ser um colaborador esporádico, faça a sua contribuição na chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Conto um Conto apresenta de Robert E. Howard, A Rainha da Costa Negra. Conan volta para os reinos iborianos, onde serve como capitão de mercenários em Nemédia, Ofir e finalmente Argos. Neste último lugar, um pequeno desentendimento com a lei o leva a tomar o primeiro navio que parte do porto. Nessa época, Conan está com 24 anos de idade. Capítulo 1. Conan junta-se aos piratas. É certo que a primavera desperta o botão, que o outono pinta a folha com um fogo reluzente. É certo que guardarei meu coração para entregar a um só homem meu desejo ardente. A canção de Belit. O barulho dos cascos ecoou pela rua que descia para o ancoradouro. As pessoas que falavam alto, espalhadas por ali, só conseguiram ver de relance uma figura vestida com uma armadura de malha metálica, cavalgando um garanhão preto e a larga capa escarlate voando ao vento. Lá de cima da rua vieram os gritos e o barulho dos cavalos em perseguição, mas o cavaleiro nem olhava para trás. Foi em disparada na direção do cais e segurou firme nas rédeas, fazendo o cavalo parar apenas quando o animal já estava a ponto de cair na água. Os marinheiros levantaram o olhar espantado para ele, interrompendo o trabalho de varrer e limpar as velas de uma galé de proa elevada e casco bastante largo. O timoneiro, um homem rústico de barba negra, estava em pé na proa, afastando o barco do pier com um longo gancho. Ele gritou com raiva quando o cavaleiro desceu da sela e, com um longo salto, caiu bem no meio do convés. Quem o convidou para vir a bordo? Vamos embora! Gritou o intruso, com um gesto rápido que fez espirrar gotas vermelhas de sua espada de lâmina bastante larga. Mas nós estamos a caminho das costas de Kush, respondeu o timoneiro. Então, irei para Kush. Vamos depressa, eu repito! O outro deu uma rápida olhada para a parte alta da rua, ao longo da qual cavalgava um grupo de cavaleiros. Atrás deles vinha um pelotão de arqueiros, de arco e flecha nas costas. Vai pagar pela sua passagem? Indagou o timoneiro. Eu pago tudo com aço, gritou o homem da armadura, brandindo no ar a espada pesada, que refletia os raios do sol na lâmina azulada. Em nome de Kron, homem! Se não partir agora mesmo, eu prometo inundar essa banheira com o sangue de sua tripulação. O timoneiro sabia julgar as pessoas. Bastou um olhar mais atento para o rosto escuro e cicatrizado daquele espadachim endurecido pela vida, para que ele gritasse uma ordem rápida, ao mesmo tempo em que empurrava com força contra todos os pilares de madeira do ancoradouro.
A galé balançou e afastou-se da margem, enquanto os remos começavam o seu movimento rítmico. E então, um sopro de vento encheu a vela aberta no alto. O navio leve arremessou para frente e assumiu seu curso como um cisne, ganhando velocidade a cada instante. No cais, os cavaleiros erguiam suas espadas ao alto e gritavam ameaças de ordens para que o barco regressasse, dizendo aos arqueiros para se apressar antes que o navio se afastasse do alcance das flechas. "Deixe que eles gritem", disse o espadachim sorrindo. "E procure manter seu curso, timoneiro." O timoneiro desceu no pequeno convés superior, passou por entre as duas filas de remadores e subiu para o convés intermediário. O estranho estava parado ali, de costas para o mastro, os olhos alertas e a espada em posição de prontidão. O marinheiro o examinou com o olhar, tomando todo o cuidado para não fazer qualquer movimento brusco em direção à longa faca que trazia na cintura. O que tinha na sua frente era a figura de um homem alto, de físico avantajado, com uma armadura negra de malha metálica, longas botas polidas e um capacete de aço escuro, muito brilhante, decorado com chifres de touro. A larga capa escarlate descia dos ombros protegidos pela armadura e balançava na brisa do mar. Um cinturão largo, de couro cru, com uma enorme fivela dourada, segurava a bainha da espada que ele ainda segurava em mãos. Debaixo do capacete de chifres, a cabeleira negra, cortada em quadrado, contrastava com seus brilhantes olhos azuis. "Já que vamos viajar juntos", disse o timoneiro, "é melhor que haja paz entre nós. Meu nome é Tito, mestre timoneiro licenciado nos pontos de Argos. Estou a caminho de Kush, levando miçangas, seda, açúcar e espadas de cabo de metal para vender aos reis negros, em troca de marfim, azeite de coco, cobre, escravos e pérolas." O espadachim olhou de volta para as docas que se afastavam depressa, e onde seus perseguidores continuavam gesticulando. Alguns procuravam encontrar um barco rápido bastante para alcançar a ligeira galera. "Eu sou Conan, da Ciméria", respondeu ele. "Vim para Argos em busca de trabalho, mas, como não estão em guerra, não há nada para eu fazer aqui." "E por que os guardas estão te perseguindo?" perguntou Tito. "Não que seus problemas sejam da minha conta, mas eu pensei que..." "Não tenho nada a esconder", interrompeu o cimério. "Em nome de Kron, quanto mais tempo eu passo entre vocês, pessoas civilizadas, menos consigo entender seus modos. Ontem à noite, em uma taverna, um capitão da guarda real violentou a garota de um jovem soldado, que naturalmente acabou com ele. Mas parece que existe uma maldita lei que impede de matar integrantes da guarda, de maneira que o rapaz e a moça resolveram fugir. Andaram dizendo que me viram com eles, e assim fui levado ao tribunal. E o juiz me perguntou onde o rapaz estava escondido. Respondi que, sendo ele meu amigo, não poderia traí-lo. Ficaram com raiva, e o juiz fez um demorado discurso sobre minha responsabilidade para com o Estado e a sociedade, e um monte de outras coisas que eu nem entendi. E acabou me ordenando a dizer para onde meu amigo tinha fugido. Aí eu também comecei a ficar com ódio, porque eu já tinha explicado minha posição mais de uma vez. Mas procurei me controlar e ficar calado. O juiz acabou achando que eu tinha desrespeitado a autoridade dele e que deveria ser mandado a um calabouço para apodrecer lá até me decidir a trair o meu amigo.
Aí, vendo que todo mundo estava contra mim, tirei a espada e arrebentei a cabeça do juiz. E abri caminho para fora do tribunal, com a cabeça dele rolando pelas escadas. Quando vi o cavalo de um soldado amarrado ali perto, montei-o e fugi em disparada para o porto, onde esperava encontrar um navio zarpando para qualquer terra bem distante. Muito bem, respondeu Tito. Os tribunais já me prejudicaram bastante também, nos processos que moveram contra mim alguns comerciantes ricos, de maneira que, bem, eu não morro de amor por eles. Terei de responder a muitas perguntas se eu aportar de novo por aqui, mas não vai ser difícil alegar que eu estou sendo forçado a ajudá-lo. É melhor você guardar a espada, viu, rapaz? Todos aqui somos marinheiros pacíficos e a gente não tem nada contra você. Além disso, há muitas vantagens em levar um guerreiro como você a bordo. Venha até o tombadilho da popa tomar um copo de cerveja comigo. Ótima ideia, respondeu o Cimério, guardando a espada na bainha. O Argus era um navio pequeno e resistente, uma típica embarcação de carga que fazia comércio entre os portos de Zingara e Argos e as costas do sul, navegando perto da costa e jamais se aventurando a entrar em mar aberto. Tinha uma popa elevada e a proa também alta, elegantemente curvada. O casco era largo no meio e inclinava ligeiramente de uma ponta a outra. O leme era uma longa alavanca na popa, e a propulsão principal vinha de uma larga vela de seda listrada, ajudada por uma bugiarrona. Os remos eram usados para sair de rios e baías, e durante as calmarias. Eram 10 de cada lado, 5 à frente, outros 5 atrás do pequeno convés central. A parte mais preciosa da carga ficava armazenada debaixo desse convés e do tombadilho. Os homens dormiam no próprio convés, ou entre os bancos dos remadores, protegidos por toldos de lona durante as tempestades. A tripulação completa era formada pelos 20 remadores, 3 marinheiros de proa e o mestre timoneiro. Então o Argus navegou firme rumo ao sul, com tempo bom e ventos favoráveis. O sol brilhava dia após dia, fazendo aumentar cada vez mais o calor, e os toldos foram fechados. Eram peças de seda listrada que combinavam com as velas e com os apetrechos de metal dourado, muito bem polido na proa e ao longo das laterais do casco. Logo avistaram as costas de Shen, longas pradarias com pequenas colinas arredondadas, encimadas pelas torres brancas das cidades distantes, e cavaleiros com barbas negras e nariz muito comprido e curvo, parados ao longo da praia, examinando a galera com um ar de suspeita no olhar. O barco não baixou as âncoras. Afinal, não havia grande possibilidade de lucro no comércio com os selvagens, os cuidadosos filhos de Shen. O mestre timoneiro Tito tampouco mandou baixar âncoras na grande baía onde o rio Styx despejava suas enormes cheias no oceano, e onde os castelos ébanos de Kemi pareciam gigantescos fantasmas à beira das águas azuis do mar. Nenhum navio entrava sem ser convidado nesse porto, onde feiticeiros conjuravam suas magias, envolvidos pela fumaça sacrificial que subia eternamente de altares manchados de sangue, sob os quais eram quase sempre ouvidos os gritos desesperados de mulheres nuas, e onde se dizia que Set, a imortal serpente, principal entidade demoníaca dos iborianos, mas deus dos estígios, retorce seus gigantescos anéis resplandecentes entre os seus adoradores. Mestre Tito manteve-se à distância daquela baía sonolenta de águas calmas, a salvo dos tiros de uma gôndola decorada com uma serpente na proa, que apareceu de trás de um ponto fortificado da terra, enquanto mulheres nuas,
com grandes flores vermelhas nos cabelos, chamavam os seus marinheiros, com acenos e gestos ardentes e voluptuosos. Já não se viam torres brancas erguendo-se no continente. Eles haviam passado pelas fronteiras do sul da Estígia e agora navegavam ao longo das costas de Kush. O mar e os costumes do mar eram mistérios impenetráveis para Conan, cuja terra natal encontrava-se situada no meio das altas colinas das terras do norte. Por sua vez, o estrangeiro também despertava a curiosidade daqueles rústicos homens do mar, a maioria dos quais jamais vira uma pessoa de sua raça. Aqueles eram típicos marinheiros de Argos, homens de baixa estatura e corpo bastante forte. Conan era mais alto do que todos eles, e nenhum tinha tanta força como ele. Os navegadores eram duros e robustos, mas Conan tinha a resistência e a vitalidade de um lobo, e suas qualidades físicas e seus nervos de aço tinham a têmpera da vida difícil que levara pelas terras mais inóspitas do mundo. Ria com facilidade, mas era ainda mais fácil e terrível o seu ódio, quando provocado. Comia com voracidade, e tinha paixão e até fraqueza pelas bebidas fortes. De certo modo, era ingênuo como uma criança, e não conhecia a sofisticação da civilização, mas era naturalmente inteligente. Conhecia e sabia fazer valer os seus direitos, e podia ser considerado tão perigoso como um tigre faminto. Embora ainda jovem, mostrava toda a dureza de quem enfrentou muitas batalhas e aventuras, e sua maneira de vestir indicava ter passado por diversas terras diferentes. O capacete, decorado com chifres de boi, era do mesmo tipo usado pelos Aesíris de cabelos louros de Northen. As peças de proteção que usava no pescoço e nos tornozelos, em fina malha metálica, tinham sido feitas à mão em Koth. A armadura que protegia seus braços e pernas vinha de Nemédia. A lâmina que trazia pendurada à cintura era uma espada larga, originária da Aquilônia, e sua maravilhosa capa escarlate só poderia ter sido tecida em Ofir. Eles continuavam navegando rumo ao sul, quando o mestre Tito começou a procurar pelas aldeias de altas paliçadas os povos distantes. Mas só encontraram ruínas ainda fumegantes, nas praias de uma baía, coalhada de corpos obscuros sem roupas. Tito amaldiçoou sua sorte. Já realizei excelente comércio com essa gente. O que estamos vendo só pode ter sido feito por piratas. E se a gente encontrar com eles? Perguntou Conan, desatando a tira que prendia sua espada da bainha. Meu barco não está preparado para batalhas. A gente foge e não luta. Mas se não tiver outro jeito, já enfrentamos esse tipo de ladrões antes. E talvez o façamos de novo. A menos que seja o Tigresa. O Tigresa de Belit. Quem é Belit? É a pior mulher que já pisou nesse mundo. Se eu não estiver enganado, foram os carniceiros dela que destruíram a aldeia na Bahia. Espero vê-la um dia enforcada num mastro bem alto. Ela é chamada de a Rainha da Costa Negra. Uma mulher xemita que lidera piratas negros. Atacam e saqueiam os barcos que navegam por aqui. E já mandaram muitos navegantes e comerciantes para o fundo do mar. Debaixo do tombadilho, Tito trouxe alguns coletes acolchoados, capacetes de aço, arcos e flechas. Isso não vai adiantar muito se formos atacados, mas é contra a nossa natureza nos entregarmos sem lutar. Foi ao raiar da aurora que a sentinela deu o aviso. Ao redor da extremidade arredondada de uma ilha, a estibodo, apareceu a forma longa e letal de um navio que lembrava uma serpente esguia,
com um convés elevado estendendo-se de popa a proa. 40 remos de cada lado a faziam deslizar rapidamente sobre a água, e suas laterais baixas estavam repletas de homens seminus, que cantavam e batiam suas lanças em escudos ovais. No mastro principal flutuava um longo pendão vermelho. "É o Belit! É o Belit!" gritou Tito horrorizado. "Preparem-se! Vamos dar a volta e tentar entrar por aquele rio. Se conseguirmos chegar até lá antes que nos alcancem, teremos uma chance de escapar com vida." Assim, com um giro rápido, o Argus correu na direção das ondas que quebravam ao longo da praia, delimitada por uma linha de palmeiras, enquanto Tito andava a passos largos de um lado para o outro, gritando ordens aos ofegantes remadores para que se esforçassem ainda mais. A barba negra do comandante parecia arrepiada e seus olhos brilhavam assustados. "Eu quero um arco!" gritou Conan. "Não considero o arco como arma de um homem de verdade, mas aprendi a atirar quando vivia entre os Hircanianos. E vai ser um desperdício eu morrer sem levar comigo pelo menos um ou dois daqueles malditos selvagens." Em pé sobre a popa, ele ficou observando o barco com aparência de serpente que singrava as águas com grande leveza e rapidez. Embora pouco soubesse de navegação, estava claro para ele que o Argus jamais conseguiria ganhar aquela corrida. Já podia ver muitas flechas lançadas do convés dos piratas, as quais assobiavam no ar e caíam a menos de 20 passos atrás deles. "Eu acho melhor nos prepararmos para o combate", resmungou o Cimério. "Do contrário, vamos todos morrer com as costas cheias de flechas, sem devolver um golpe sequer." "Força! Força nos remos, seus cães sadios!" berrou o Tito com os punhos cerrados. Os suados remadores gemiam, arquejando sobre os remos, com os músculos formando verdadeiros nós de cãibra. As vigas de madeira da pequena e robusta galera rangiam sob o esforço sobre-humano dos homens, fazendo-a cortar a força das águas do mar. O vento tinha diminuído e a vela estava vazia. Os inexoráveis perseguidores chegavam cada vez mais perto, e o Argus ainda estava a mais de 1 milha da arrebentação quando um dos timoneiros auxiliares tombou ensanguentado pela lateral do barco, com uma longa flecha enfiada no pescoço. Tito correu para o lugar dele e Conan ergueu seu arco, abrindo as pernas fortes para se equilibrar sobre o tombadilho. Já via com clareza os detalhes da expressão de cada um dos piratas. Os remadores deles estavam protegidos por uma linha de cobertura ao longo das laterais do casco do esguio barco, mas os guerreiros que dançavam sobre o estreito convés estavam bem à vista. Tinham o corpo pintado e enfeitado com penas, estavam seminus e erguiam no ar as suas lanças e escudos manchados. Sobre a plataforma que se erguia na proa, ele viu em pé uma figura magra, cuja pele branca destacava-se em franco contraste com os guerreiros da cor do ébano que a circundavam. Sem dúvida alguma, aquela era Belit. Conan esticou a corda do arco até a orelha, e então o extremo capricho, ou talvez as náuseas que seguiu, deram-lhe firmeza nas mãos, e a sua flecha voou para atravessar o corpo de um lanceiro alto, todo enfeitado de penas, que estava bem ao lado dela. Cada vez mais próxima, a galé dos piratas estava alcançando sua presa. Uma verdadeira chuva de flechas caiu sobre o Argus, e os homens gritavam. Todos os tripulantes tombaram, com os corpos crivados de flechas. E Tito se viu sozinho no controle do barco, gritando palavrões de ódio, com as pernas em cãibra, usando o que ainda lhe sobrava de resistência física. E então, com um gemido, ele também tombou, com uma longa lança atravessada no coração. O Argus ficou desgovernado sobre as ondas,
Os homens gritaram, confusos, e Conan assumiu o comando, de um jeito que lhe era peculiar. Vamos, rapazes! Ele gritou para os remadores. Apanhem suas armas e vamos dar a esses cães o que eles querem, antes que cortem a garganta de todos nós. Não adianta continuar remando como loucos. Eles vão nos abordar antes mesmo que consigamos navegar mais 50 metros. Em desespero, os marinheiros abandonaram seus remos e agarraram as armas. Era uma atitude valente, mas inútil. Teriam tempo só para lançar uma flecha cada um antes que os piratas caíssem sobre eles. Como não havia ninguém no leme, o Argus girou para um dos lados, e a proa do barco pirata, reforçada com uma chapa de aço, atingiu a parte central do seu casco. Os ganchos de abordagem do Tigresa prenderam-se às pranchas de madeira de sua lateral. De cima do convés inimigo, os piratas lançaram uma descarga de lanças, as quais penetraram com facilidade nos coletes acolchoados dos marinheiros. E depois, carregando outras lanças, atiraram-se contra as vítimas para completar a carnificina. Sobre o convés do barco dos piratas, contava-se meia dúzia de guerreiros mortos. O heróico resultado da ação de Conan com seu arco. A bordo do Argus, o combate foi rápido e sanguinário. Os atarracados marinheiros não eram uma ameaça para os piratas de estatura elevada. Foram mortos até o último homem. Mas num determinado lugar do convés, a batalha tomava outro rumo. Instalado sobre o elevado tombadilho, Conan estava no mesmo nível do convés dos piratas. Quando a proa de aço batera contra o casco do Argus, ele conseguira agarrar-se e manter-se em pé, atirando o arco para longe. Um enorme corsário lançou-se sobre o parapeito inimigo e foi atingido em pleno ar pela grande espada do Cimério, que separou seu corpo em duas metades, de maneira que o tronco caiu para um lado e as pernas para o outro. E então, com uma explosão de fúria que deixou um rastro de corpos completamente dilacerados ao longo dos convés, Conan saltou sobre o parapeito e chegou ao convés do Tigresa. Num instante, ele tornou-se o centro de um furacão de lanças cortantes, em meio aos golpes de pesados bastões, mas movia-se rápido, como um ofuscante brilho do aço de sua espada. As lanças quebraram contra sua armadura ou assobiavam no vazio do ar, enquanto a espada entoava seu canto de morte. Sobre ele pairava a loucura combativa de sua raça, e com uma cortina vermelha de fúria insensata cobrindo seus olhos ardentes, ele arrebentava crânios, despedaçava peitos fortes, arrancava membros, rasgava entranhas, transformando todo o convés num lúgubre depósito de miolos e sangue. Quase invulnerável em sua armadura, com as costas voltadas para o mastro, ele ia amontoando corpos mutilados aos seus pés, até que os inimigos recuaram, ofegantes de ódio e medo. E então, ao levantarem suas lanças para atingi-lo, ao mesmo tempo em que ele retesava seus músculos, pronto para saltar para a morte, um grito estridente fez congelarem os braços erguidos dos lanceiros. Ficaram todos como estátuas. Os guerreiros preparados para atirar suas lanças, e o gigante de armadura com a espada derramando sangue. Belit saltou na frente deles, dos guerreiros, derrubando suas lanças. Voltou-se para Conan, com os seios erguidos, os olhos brilhando intensamente. Grandes e terríveis dúvidas tomaram conta do seu coração. Diante dele estava um corpo esbelto de mulher, mais parecida com uma deusa. Era ao mesmo tempo maleável e voluptuosa. A única roupa que vestia era uma cinta larga de seda. Seus membros brancos como o marfim e as curvas alvas de seus seios provocaram um choque de paixão
que pulsou em suas veias, mesmo durante a ofegante fúria da batalha. A rica cabeleira negra, tão escura como uma noite estígia, caía em brilhantes cachos ondulados sobre suas costas macias. Os olhos negros pareciam queimar sobre o cimério. Ela era tão indomável como o vento do deserto, tão delicada e perigosa como uma pantera. Aproximou-se dele, mostrando não temer a enorme espada, ainda manchada com o sangue de seus piratas. Ela chegou tão perto do alto guerreiro que seus quadris lisos e delicados esfregaram na lâmina. Seus lábios vermelhos se entreabriram quando seu olhar se fixou nos sombrios e ameaçadores olhos do cimério. "Quem é você?" perguntou ela. "Porista. Jamais vi alguém como você. Apesar de ter navegado pelos mares desde as costas de Zingara até o fogo do extremo sul. De onde você vem?" "De Argos", respondeu Conan, preparado para qualquer possibilidade de um ataque traiçoeiro. Bastaria que as mãos delicadas fizessem um só movimento em direção ao punhal que ela levava na cinta de seda, para que um golpe de sua enorme mão aberta a derrubasse, sem sentido, sobre o convés. Mas no fundo do coração, ele não sentia medo. Já segurara tantas mulheres civilizadas e bárbaras em seus poderosos braços de guerreiro que tinha certeza de reconhecer o fogo que ardia nos olhos daquela. "Você não é nenhum iboriano moloide", exclamou ela. "É tão feroz e durão como um lobo cinzento. O seu olhar jamais foi ofuscado pelas luzes de uma cidade. Seus músculos nunca foram afrouxados pela vida entre as paredes de mármore. Quem és tu?" "Eu sou Conan, da Ciméria", respondeu ele. Para aquela gente dos climas exóticos, o norte era um reino confuso, meio mítico, habitado por gigantes ferozes, de olhos cinzas, que ocasionalmente desciam de suas fortalezas geladas, armados de tochas e espadas. Eles jamais haviam ido tão ao sul a ponto de chegar a Shen, e aquela filha de Shen não sabia distinguir entre os Aerises, os Vanires ou os Cimérios. Com o seu certeiro e elementar instinto feminino, ela sabia ter encontrado o seu amante. E a raça dele não tinha significado algum, embora transmitisse o fascínio de terras distantes. "E eu sou Belit. Eu sou Belit. Eu sou Belit", ela gritou, como alguém que diz: "Eu sou a rainha." Abriu os braços e continuou: "Olhe para mim, Conan. Sou Belit, a rainha da Costa Negra. Oh, tigre do norte, você é tão frio como as montanhas de neve que o viram crescer. Abrace-me e me possua com seu amor ardente. Venha comigo para os confins da terra e os extremos do mar. Eu sou uma rainha pelo fogo, o aço e a morte. Seja você o meu rei." O olhar dele percorreu os rostos dos piratas à procura de alguma expressão de ódio ou ciúme, mas não viu nada disso. A fúria desaparecera naquelas faces. Ele entendeu que, para aqueles homens, Belit era mais do que uma mulher. Era uma deusa, cuja vontade não poderia ser questionada. Olhou então para o Argos, flutuando sobre o mar avermelhado, tombado para um dos lados, o convés alcançado pelas ondas, seguro pelos ganchos de abordagem do navio pirata. Seu olhar voltou-se para a praia azulada na distância, para a cerração esverdeada do oceano, para a vibrante figura que tinha à sua frente. E sua alma de bárbaro agitou-se dentro dele. Seria emocionante aventurar-se por aqueles ofuscantes reinos azulados com uma jovem pantera de pele tão alva,
amar, sorrir, perambular pelo sul e pilhar. Partirei com você, resmungou ele, agitando da espada as últimas gotas de sangue. Com uma voz tão vibrante como a corda de um arco, ela dirigiu-se a um dos seus. Niyaga, apanhe as ervas para curar as feridas de seu mestre. Os outros tragam a bordo os espólios do combate e vamos partir. Enquanto Conan permanecia sentado de costas para a grade de proteção do tombadilho e o velho xamã cuidava dos cortes que ele tinha nas mãos, nos braços e nas pernas, a carga do malfadado Argus era rapidamente transferida para o Tigresa e armazenada em pequenas cabines no porão. Os corpos dos membros da tripulação e dos piratas mortos foram atirados ao mar, e ali mesmo devorados pelos tubarões, enquanto os combatentes feridos recebiam os curativos necessários. E então, os ganchos de abordagem foram retirados, e enquanto o Argus mergulhava silenciosamente nas águas manchadas de sangue, o Tigresa partia em direção ao sul, em meio ao barulho ritmado dos remos que o impulsionavam. Com a partida do delgado barco pelas espelhadas águas azuis, Belit veio para o tombadilho. Seus olhos brilhavam com a intensidade dos olhos de uma pantera no escuro, quando ela arrancou os ornamentos, as sandálias e o cinturão de seda, para lançar tudo aos pés de Conan. Levantando o corpo sobre as pontas dos pés, os braços erguidos ao alto, transformou-se em uma trêmula e delicada coluna branca e gritou para a multidão de piratas: Lobos do Mar Azul, observem agora a dança de acasalamento de Belit, cujos pais foram soberanos em Osgalum. Ela dançou, girando como os ventos do deserto, saltando como uma labareda impossível de apagar, com o desejo da criação e o ímpeto da morte. Seus pés brancos pareciam cobrir de desprezo o convés manchado de sangue, e os moribundos esqueceram-se da morte, com os olhos vidrados sobre ela. E então, enquanto as estrelas brancas já começavam a tremer no aveludado firmamento acima do poente, fazendo o delicado corpo branco parecer apenas uma disforme mancha de marfim flutuando no ar, ela atirou-se aos pés de Conan com um grito selvagem. A cegueira transbordante do desejo que dominara o cimério tomou conta de todos os seus sentimentos, e ele esmagou o corpinho arquejante contra a malha que lhe protegia o peito.